Quero falar com você hoje sobre vencendo meus medos. Diga com isso: eu vou vencer meus medos. Vamos lá, diga de verdade, diga: eu vou vencer meus medos. Eu amo uma das palavras da Joyce Meyer, quando ela fala o seguinte: a questão não é se eu estou ou não com medo, a questão é que eu vou fazer mesmo se eu estiver com medo. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu estou aqui para te encorajar e dizer: você vai fazer mesmo se você estiver com medo. Vou falar de novo: você vai cumprir o que Deus tem para a tua vida, mesmo se o medo bater a sua porta, mesmo se o medo gritar nos seus ouvidos, mesmo se o medo tentar abalar a sua mente, a sua cabeça, você vai cumprir. Mesmo que o medo tente tirar uma noite de sono na tua vida, mas ele não vai tirar a sua vida. Ele não é maior que o propósito de Deus para você. Eu posso ouvir um amém aqui? É tão incrível isso, porque em toda a Bíblia Deus se aproxima daqueles que Ele tinha um propósito. E uma das primeiras coisas que Deus sempre se apresentava para eles era dizendo o quê? Não tenha medo. Porque até Deus, quando se apresenta para nós, nós podemos ter medo dele. Você não pegou? Vou falar de novo. Deus, praticamente 100% das vezes que Ele se apresentava para os seus filhos na palavra, Ele sempre se apresentava dizendo: não temas. Ele já se apresentava dizendo: não tenha medo. Até você ver quando o Senhor se apresenta para Maria, aquela que ia conceber a Cristo, Ele se apresenta para ela e Ele diz: o anjo, não temas. Você vê ao ponto do nosso querido apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, como Jesus se apresentou para ele. Jesus disse: não tenha medo. Então eu te encorajo a não ter medo, não simplesmente daquilo que o diabo tenta te afrontar, mas não tenha medo daquilo que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo de quando Deus se apresentar para você, porque o próprio Deus se apresentou para todos, para Abraão, para Isaac, para José, para Elias, para Eliseu, para todos Ele se apresenta, para Maria, para Paulo. Ele se apresentava dizendo: ei, eu é que estou chegando, mas não tenha medo de mim. Então a gente pode ter medo de coisas ruins, mas a gente pode começar a ter medo até de Deus, ao ponto de Deus se apresentar sempre dizendo isso: não tenha medo. Por isso nessa noite, não tenha medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus, Ele se apresenta para nós dizendo: não fique com medo do que eu tenho para você, não fique com medo da minha presença, não fique com medo, não tenha medo, não temas. São mais de 360 vezes na Bíblia, praticamente uma vez para cada dia do ano, 365 ou mais vezes na palavra de Deus, onde existe uma declaração de Deus dizendo: não temas, não tenha medo. Por isso diga comigo mais uma vez: vencendo os meus medos. Vencendo os meus medos. É tão forte isso. Eu aqui, por exemplo, eu tenho os 3 filhos, e o Lorenzo sempre foi um filho, meu filho mais velho, o Lorenzo, ele tem 10 anos, e ele sempre foi uma criança muito destemida. O Lorenzo, na verdade, os meus filhos, assim, essa madrugada, 4 horas da manhã, eu estava na sala brincando com a Angel. Ore pelo seu pastor. Para ela é como se fosse meio-dia. Ela está com 9 meses, já está engatinhando, já está rodando, batendo a cabeça ali, bate para lá, bate a colar. Eu já vi que ela também é uma criança que já está tomando o caminho dos irmãos. E eles carregam uma característica lá em casa: eles são muito destemidos. Eu me lembro, eu vinha para Orlando aqui todo o meu tempo de casado. Esse ano a gente completa 18 anos de casados. E todos os anos a gente sempre veio para Orlando. A gente sempre amou Orlando. A gente não entendia que amor era esse. Hoje a gente entende o amor que a gente tem por Orlando. E eu me lembro o Lorenzo com 5 anos de idade, aqui no Fun Spot, esse parque que nós temos aqui atrás. Uma vez que nós viemos aqui de férias, o Lorenzo queria ir sozinho na montanha russa. Essa montanha russa do Fun Spot. Eu falei: não, mas o papai vai com você. E ele falava: não, eu quero ir sozinho. Eu falei: mas filho, mas o papai quer ir brincar. Não, vai no outro carrinho. Você entendeu o destemido do meu filho? Ore pelo Lourenço. Ore por ele. Eu acho que ele vai ser um missionário incrível. Eu não sei o que Deus tem para a vida dele, mas eu sei que tem que orar para Deus segurar ele. Segura meu filho, Jesus. Mas é incrível porque Lourenço, com 2 anos de idade, já nadava, pulava na piscina, saía nadando.
Vitório hoje também está com 4 anos, mas tem uma atitude assim. Mas é incrível porque o Vitório ele é um pouco diferente do Lorenzo. Ele tem um irmão que o incentiva, ele tem um irmão que encoraja e ele tem um irmão que o desafia. E existem desafios no medo. E eu não sei se você tem sido desafiado, mas esse desafio vai te colocar num lugar talvez que você nunca foi antes. Esse desafio vai te colocar num lugar onde você acha que nunca conseguiria. E quando você fizer, aquilo que era um medo agora vai virar uma conquista. Aquilo que um dia parecia impossível vai fazer parte da sua vida. Você não vai ter medo daquilo mais. Eu estou aqui como um irmão, como pastor e como um irmão mais velho e um amigo para te dizer: no que depender de mim, eu vou quebrar esses medos da tua vida. Você vai casar, você vai ter uma família feliz, você vai ter bons negócios, você vai continuar amando pessoas, você vai ser uma pessoa que vai perdoar pessoas, porque todo medo de trauma que você viveu, você vai quebrar isso, porque Deus tem para você um espírito de vida e de coragem. Você crê nisso aqui? Eu quero te encorajar nessa noite e dizer: vamos vencer os nossos medos. Vamos vencer os nossos medos. Uma outra lembrança que eu tenho com o Lourenço aqui em Orlando, ali no Millennium Mall, que tem umas escadas lá que o pessoal desce, né? E sobe lá. Meu Deus, eu lembro do Lourenço com 2 anos de idade. Ele soltava minha mão e ele tinha um desespero para descer aquelas escadas. E eu tinha que gritar, como todo brasileiro de férias aqui. Os americanos só olham e assustam, passa correndo para descer aquelas escadas e subir aquela escada, era uma coisa. E eu não me esqueço, nesses dias, tinha uns amigos meus de férias com a gente aqui em Orlando, e eles falaram isso muito. Eu acho o Lourenço uma das crianças mais destemidas que eu conheço, por causa daquilo que estava nele. O que eu quero dizer nessa noite é que aquilo que te desafia não vai ser maior do que o que você vai fazer em Deus, em nome de Jesus. Você vai fazer, diga para quem está do teu lado: eu vou fazer em nome de Jesus. Todas as vezes em que Deus se apresentou para os seus servos, Ele se apresentou dizendo: não tenha medo. Eu não vou ter medo do que é ruim, mas eu também não vou ter medo do que Deus tem para mim. Eu não vou ter medo de ambos. Isaías 41, versículo 10, ele diz isso: por isso não tema. Por quê? Porque eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha o que ele diz: eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com minha mão, com a minha destra vitoriosa. Quem está comigo aqui, Lagoinha? Ele está dizendo o seguinte: eu vou estar com você. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te fortalecer de uma forma que a minha destra, a destra de Deus na palavra, fala literalmente de vingança de Deus. A gente entende hoje que toda a vingança de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus amou o mundo, Ele aniquilou aquilo que acabava com o mundo, que não diz respeito ao homem, diz respeito ao pecado. Deus venceu o pecado na cruz do Calvário. Jesus se tornou o pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, a destra de Deus, ela esmagou tudo aquilo que poderia acabar com a nossa vida, tudo aquilo que poderia acabar com o mal, acabar, por exemplo, a gente tem um problema no casamento, ou a gente tem um problema com os nossos filhos, um problema de autoajuda, um problema de um crescimento interior. Deixa eu te falar, Jesus venceu tudo isso por nós na cruz do Calvário. Porque toda raiz de pecado que nos leva para a morte, que nos leva para o medo, que nos leva para a depressão, que nos leva para a destruição, Ele está dizendo o seguinte: eu vou segurar você com a minha destra. Ou seja, a minha mão direita, que é a mão que vinga, que é a mão que esmaga o inimigo, que é a mão que tira e mata o mal. Ele diz: é essa mão que eu vou levantar você. Eu vou levantar você, eu vou sustentar você com a mão que todo aquele que é contra mim tem pavor. Você crê nisso em nome de Jesus? A primeira coisa que eu quero deixar claro para nós aqui, nessa quarta-feira, quem está sendo abençoado nessa Vision Night? Que bom, Deus é muito bom. Nossa igreja, olha para o teu lado, olha só, essa é quarta-feira. Pode aplaudir quem está do teu lado, quem está com a gente na internet, na rede super de televisão. Cara,
primeira coisa que tem que ser clara, e é o que Deus diz, Ele diz isso: confia na minha palavra. Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus ele fala: vai, faça discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E ele termina dizendo o seguinte: e eu estarei com vocês, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Ele termina aqui em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é muito forte, isso é muito forte, porque a gente consegue ver hoje uma geração que desenvolve coisas incríveis. A gente desenvolve coisas incríveis, a gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve potencialidade de realidades humanas, mas a gente não consegue parar com muita coisa que tem no mundo. A gente não consegue parar com as guerras, com ódio, com rancor do coração do homem. Nenhuma tecnologia faz isso, é só Jesus que faz isso, é só obra do Espírito Santo. Qualquer facilidade humana que seja gerada no mundo não vai mudar princípios de Deus que são muito claros. Jesus disse: você tem que perceber que eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Então o que me faz vencer o medo, o primeiro passo que eu preciso dar para vencer os medos que eu carrego, o que eu faço? Eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra. Agora é incrível porque o Lorenzo ele é muito destemido quando ele está com a gente. Mas se eu deixo ele sozinho, ele morre de medo. O Lorenzo lá em casa, eu não sei como é que são seus filhos, mas na hora de dormir é uma dificuldade. Eu falo com ele, depois eu pago um sanduíche, está tudo resolvido. Estou expondo ele aqui. Mas se tem um pavor que ele tem é brincar de dar susto. A gente está junto e tal, se eu apago a luz e começo a fazer brincadeira de medo, ele apavora. Ele apavora, ele fica louco. Jesus ele deu para os discípulos propósito, como a gente ouviu essa noite, ele deu para os discípulos caminho. Mas o mais forte que ele deu para eles foi uma palavra de confiança dizendo: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Eu vou estar com você para tudo que você precisar. Eu vou estar do teu lado para sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Você está entendendo aqui? Você vai cumprir os seus objetivos, mas o que vai te fazer permanecer sem medo é saber que você não está sozinho. O que vai te fazer permanecer e cumprir o que Deus tem para a tua vida é saber que você não está sozinho, Lagoinha, você não está sozinho nessa América, você não está sozinho no Brasil, você não está sozinho, Ele está do teu lado. Ontem eu passei o dia, o Dave Leonardo estava aqui, passei o dia com ele, resolvendo algumas coisas junto com ele aqui, e nós fomos no Disney Springs tomar um café. Aí a gente foi tomar um café e eu creio que todo passo de um justo, ele é marcado pelo propósito de Deus. Sempre. Todos os seus passos são marcados pelo propósito de Deus. E a gente estava andando no Disney Springs, fomos tomar um café. Na hora que a gente estava indo tomar um café, aí uma menina olhou e tinha um artista, tinha um global, estava com a gente lá. Aí a gente foi tomar um café, aí ela olhou assim e falou assim: André Valadão. Aí eu, ei, tudo bem? Ela, uau, você não é o André Valadão? Eu falei, sou. Ela foi, deu uma máquina assim para o artista global, tira uma foto nossa. Aí eu me achei, né? Falei, Brasil. Aí a gente foi, ela foi, tirou uma foto, ela foi e falou assim: cara, isso é muito de Deus. Eu falei, com certeza, quem é você? Ela falou, meu nome é fulana de tal, eu sou uma missionária, eu estou aqui passando um intervalo de 10 horas para pegar a minha conexão, eu faço parte da Jocum, eu sou uma arquiteta e estou voltando para o Brasil em breve, e o que eu faço, eu viajo o mundo inteiro para construir o que for necessário, uma cabana, uma casinha para alguém e tal, e eu estou vindo de não sei onde, passei lá pelo Havaí, que é a base da Jocum, e estou aqui agora, e eu sabia que Deus ia me fazer encontrar com alguém, a gente ia ter um tempo de bênção. Às vezes pode parecer que você está sozinho, mas Deus está ali com você. Você não pegou o que eu disse. Às vezes pode parecer que não tem ninguém com você, mas Jesus está guiando os seus passos. Ele disse, eu vou cuidar de você. E aí a gente foi,
compramos café juntos, sentamos, ela sentou com a gente na mesa e a gente orou por ela, tivemos um tempo junto de oração, foi um tempo incrível, a gente todo junto ali, os amigos, a gente conversando, a gente orou e falei com ela hoje, já encaminhamos ela para um trabalho incrível que tem acontecido no interior da África com uns familiares nossos, uma prima da Cassiane, que tem empoderado mulheres. Ela conseguiu trabalhos com essas mulheres num lugar muito distante ali, e essa querida ontem fez o contato com essa prima da Cassiane e já está indo para lá em breve para ajudar nos trabalhos que elas estão fazendo de empoderamento de mulheres para sustentar a casa delas. Incrível. Jesus, ele disse: você vai e você vai pregar, você vai batizar pessoas, você vai ser usado por onde você passar, faça discípulos, né, que me amem, que amem a minha palavra. Mas a chave que Jesus deu para que eles não tivessem medo, não era o propósito, era quem estava com eles. A chave que Jesus disse para eles assim: a sua segurança é saber o seguinte: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu não sei quem já deixou você, Jesus não vai deixar você. Eu não sei se parece que você está sozinho, você não está sozinho. Jesus está com você, Ele vai cuidar, Ele vai guardar você. Nós temos que vencer os nossos medos. Temos que vencer esses medos. Eu venço os meus medos quando eu confio na palavra de Jesus mais do que qualquer outra. E Ele disse: eu vou estar com você até o fim da sua vida. Eu venço os medos que eu carrego, que me assombram, quando eu oro. Fala isso para quem está do teu lado: crente tem que orar, meu irmão. É incrível. As pessoas hoje, elas buscam várias coisas. Uma das coisas que elas buscam, por exemplo, eu estou falando sobre medo. É uma ilusão qualquer pregador, qualquer pastor ou qualquer palestrante achar que aquilo que você falou, as pessoas vão ouvir só você. Por exemplo, estou falando de medo. É só você chegar hoje à noite em casa, entrar no Google, entrar no YouTube e falar pregação sobre medo. Vai aparecer um tanto. É ou não é verdade? Pais e mães, é uma ilusão você achar que a receita da família que você está ensinando a sua filha, ela vai fazer só a sua. Não, ela não vai. Ela vai entrar no Google e vai procurar uma receita tipo a que você falou para ela. Amém? Fala para quem está do teu lado: bem-vindo à geração Google. Mas tem algo que não tem como mudar. Existe um caminho que faz com que a gente vença o medo. Um psicólogo não vai te abrir os olhos. Um psiquiatra não vai te abrir os olhos. Um remédio não vai te abrir os olhos. Só o seu joelho no chão vai abrir os seus olhos. E ninguém pode fazer isso para você. Ninguém pode fazer isso para você. Uma coisa que a gente carrega aqui na Lagoinha, na nossa essência, que faz parte da nossa igreja. A gente ora por pessoas, a gente abençoa, nós temos um trabalho de intercessão, a gente intercede, a gente ora. Inclusive eu te encorajo, você tem um pedido de oração, ali fora vá, pega o papel, anote, deixa com a gente quer pegar, a gente quer orar, quer interceder, quer guardar isso com a gente, quer ministrar, deixa o seu telefone, a gente liga, a gente quer estar junto com você, a gente quer orar por você, mas nós entendemos que não é a gente que vai mudar a sua vida, é a sua vida de oração que vai mudar a sua vida. Você não vai depender de nenhum líder dessa igreja para viver a sua vida espiritual. Porque quem é o seu líder não é ninguém aqui dentro. É só Jesus que é o seu líder. Não tem como. Você não vai depender de mim. Você não vai depender de nenhum pastor. Você não vai depender de nenhum líder de GC. Você vai depender só do Espírito Santo na tua vida. Porque quando ninguém estiver do teu lado, o Espírito Santo vai continuar com você. Quando você não tiver ninguém para ligar, o Espírito Santo vai ser seu melhor amigo. Você sabe, você conhece a voz do Espírito Santo. Me ajuda a pregar aqui, Lagoinha. Você está recebendo essa palavra aqui comigo? Isso tem que estar muito claro. A minha vida de oração me faz vencer os medos que me assolam. A palavra que Jesus me dá força para vencer os propósitos que eu tenho e alcançar o que Ele tem para mim. E a minha vida de oração, ela abre os meus olhos espirituais. Não adianta ficar só, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Vamos orar. Mas você tem um poder de orar. E quando você ora, os seus olhos são abertos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. A gente vê isso, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Nós vemos aqui Eliseu,
O exército sírio tinha cercado, e ele diz assim, aquele servo dele, o Geazi, desesperado, tudo acontecendo. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele clamou: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? O profeta respondeu: não tenha medo. Fala para quem está do teu lado: não tenha medo. Ele disse: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Abra os olhos dele. Ele não disse, preste atenção, ele não disse: Senhor, que ele confie em mim. Ele disse: Senhor, deixa ele ver também. Que ele não dependa de mim, que ele veja. Ele tem que ver o que eu estou vendo. Ele tem que viver o que eu estou vivendo. Ele tem que experimentar o que eu estou experimentando. Então a oração abre os olhos de todos nós. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Senhor, deixa ele ver aquilo que eu estou vendo. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e ele começou a ver que nas colinas estavam cheias de carros e cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele começou a ver aquilo que ele não via antes. Porque ele orou, ele recebeu uma oração, ele recebeu uma palavra. Eu venço meus medos quando eu tenho a palavra de Jesus, quando eu percebo a presença dele. Eu vou estar com você do seu lado para sempre. Eu vou vencer os meus medos se eu carregar na minha vida uma vida de oração. Uma vida de oração. Quando Jesus, em Marcos capítulo 11, quando ele chega para aquela figueira, e ele diz o seguinte: aquele que crer no coração, confessar com a sua boca, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha para mim, Jesus não falou da figueira, Jesus não falou da montanha. Estou com o David Leonardo aqui de segunda-feira. Jesus não falou da montanha, Jesus falou para a montanha. Vou dizer novamente, Marcos capítulo 11, quando ele fala da montanha: aquele que dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo que no coração você crê, confessar com sua boca, será feito. Não é isso que ele fala? Então ele não falou da montanha, ele falou para a montanha. Eu não falo do meu medo, eu falo para o medo. Você não pegou o que eu falei aqui essa noite? Só isso aqui você tem que anotar, colocar no seu espelho, colocar no seu porta-luva do carro. Diga para quem está do teu lado: não fale do medo. Diga: fale para o medo. Tem muita gente conversando com o medo, tem muita gente conversando com a depressão, tem muita gente conversando com a angústia. Já acorda de manhã: bom dia tristeza, bom dia luta, mais um dia. Você dá ordem. Você dá ordem. Nós estamos carregados de palavra de ordem. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Aquele homem disse assim: olha, abre os olhos dele para que ele veja, E quando ele viu, a palavra fala que o exército sírio todo foi cegado. Todo o exército foi cegado porque houve fé, houve uma direção por causa de uma oração. Quando você ora, você não tem relacionamento com aquilo que te atormenta. Você dá uma ordem para aquilo que te atormenta: vai embora, sai da minha vida, você não tem lugar na minha vida, não faz parte da minha vida. Vamos gente, vamos ser crente aqui essa noite, vamos ser igrejeiro aqui hoje. Eu tenho a palavra na minha vida e eu oro, eu falo. Eu não falo do medo, eu falo para o medo. Eu libero uma palavra sobre ele. Como eu venço os meus medos? Como eu venço os meus medos? 2 Timóteo 1, versículo 7, ele diz: Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, eu amo esse fim aqui, de equilíbrio. Se tem uma coisa que a gente tem buscado na nossa geração é ser equilibrado. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu preciso ser equilibrado. Eu preciso saber carregar a vida de Deus de uma maneira sábia, de uma conduta sábia. E ele diz assim: Deus não me deu o espírito de covardia. Eu tenho boas novas para você.
Você não é um covarde, você não é um medroso, você é alguém que tem chamado, você é alguém que tem propósito. Eu vou vencer os meus medos em nome de Jesus. Não tenha medo em nome de Jesus. Pense comigo, Isaac, ao ponto de ser sacrificado, ele venceu o medo. O que Isaac venceu? Ele venceu o medo. Para pensar essa noite. Elias com os profetas de Baal, com ameaças, com xingamentos, com zombaria, ele venceu o medo. Um exemplo simples para nós, Davi. O que Davi venceu com o leão, com o urso e com o gigante? Ele venceu medos. Que Daniel na cova dos leões, eu não sei você, meu irmão, mas se eu vejo uma lagartixinha, eu já dou um grito aí de vez em quando. A cova dos leões, ele venceu medo. Eu creio nessa noite, nós vamos vencer nossos medos. Eu creio com todo o meu coração, nós vamos vencer nossos medos, porque nós temos a palavra de Jesus liberada para nós. Nós temos toda a liberdade para orar e enxergar aquilo que a gente não está vendo. E a gente não recebeu de Deus nenhum espírito de medo, mas nós somos destemidos em Cristo Jesus. O Salmo 112, o verso 7, é maravilhoso isso. Ele diz assim, ó: aquele que serve a Deus, o que ele diz? Vamos ler juntos? Não temerá más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Ele não disse, aquele que tem Deus, ele não terá más notícias. Ele disse que pode ter más notícias, mas ele não vai ter medo de más notícias. Não tenha medo de más notícias. Amém? Tem gente que nem atende telefone, começa a tocar, não sei que número que eu vou atender não. Tem medo de tudo. Está com medo de tudo. Você está aqui na América, querido, Deus vai guardar você. Se for preciso, Ele vai te tornar invisível. Está comigo aqui? Tenha paz no seu coração, guarde o seu coração. Você está aqui, você está cumprindo propósitos. Você está aqui, Deus te trouxe, Deus te permitiu chegar. Fica firme, sacode teu irmão e fala: vença seu medo. Diga para ele: vença o seu medo em nome de Jesus. Salmo 46, versículos 2 e 3, ele diz assim, olha: por isso não temeremos, ainda que o furacão venha forte em Orlando. Olha só, eu não vou temer, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você pode aplaudir o Senhor? Você entendeu essa palavra aqui? Ele está falando sobre ter medo de coisas naturais. Meu irmão, tem gente que não sai de casa só pela trovejada que saiu hoje à tarde aqui. Ele tem medo de coisas naturais. Esse salmo, ele está falando de pessoas que têm medo de coisas naturais. Medo de vento, medo de furacão, hurricane, medo de tanto de coisa que acontece. Não, eu estou com muito... Querido, ore. Acredite que Jesus está do teu lado. Sabe que você não carrega um espírito de medo. Salmo 108, versículos 12 e 13, ele diz: Senhor, nos ajude contra os nossos adversários, porque é inútil o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Não tenha medo de qualquer pessoa que estiver na sua frente. Respeite, mas medo não. Não tenha medo de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. Qualquer pessoa que passar por você, não tenha medo. Medo espiritual, medo natural, medo de gente. E é tão forte, porque Ele deu para nós a proteção de todo o dardo, que se chama escudo da fé. Diga para quem está do outro lado: é o escudo da fé. Nós carregamos isso hoje. A minha convicção tem que ser mais forte do que as flechas que eu recebo todo dia. Deixa eu te falar,
a cada vez mais que você crescer, mais flechada você vai tomar, mais agressões virão contra você, mais perseguições virão contra você. Quanto mais você crescer, mais novos inimigos você vai ter. Então não olhe para os seus inimigos, continue olhando para o seu crescimento, continue olhando para o propósito de Deus na sua vida. Muda o teu foco essa noite, vai ser feliz, vai viver o que Deus tem para você. Como que eu faço isso, pastor? Crendo que eu carrego algo que me protege, a minha fé no Senhor. Efésios 6,16, ele fala isso, embraçando, colocando o escudo da fé, com o qual eu posso apagar toda a seta inflamada do maligno. É com essa fé que eu vou caminhar e pronto, acabou, vamos com ela, vamos firme. Não tenha medo, não tenha medo. Seja como uma criança destemido, vai, porque você sabe, Jesus está ali com você. Jesus está ali com você. É tão forte isso, porque Jesus venceu tudo, através de um princípio. E é esse princípio que eu quero selar essa palavra para você essa noite. Foi pelo amor. Foi pelo amor. O amor de Deus é maior que todo medo. O amor de Jesus lança fora todo medo. O amor de Jesus supera o medo. Jesus, ele entrou num êxtase de aflição, de medo, de ansiedade, ao ponto de suar sangue, um nível de estresse físico que ele viveu. Mas o amor que ele tinha por nós era maior que todo medo que ele suportou. Todo medo que você tem não é maior do que o amor que Jesus tem para te fazer passar por isso e vencer isso que tem te prendido, tem te aprisionado. Alguns de nós estamos presos aqui há anos em circunstâncias, alguns de nós estamos presos aqui há meses em situações emocionais, físicas, financeiras. Essa noite é uma noite da gente romper isso em nome de Jesus, porque nós carregamos o amor de Jesus na nossa vida. Você recebe essa palavra, você carrega o amor de Jesus na sua vida, e ele diz claramente lá, no amor em Jesus não há medo. 1 João 4,18, versículo 19 também diz, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aleluia, porque o medo supõe castigo, ele traz condenação. Aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Mas nós amamos, nós caminhamos, a gente prossegue, porque ele nos amou primeiro. É esse amor que nos guarda essa noite. Você está guardado pelo amor de Jesus. Você está guardado pelo amor de Jesus. Você está fortalecido pelo amor de Jesus. Nessa noite eu quero te encorajar e dizer, ele se deu por você, ele sangrou por você, ele teve aflição por você, para que você não carregue isso mais, para que você saiba que a palavra dele está com você, para que você possa orar. Eu oro, eu tenho pessoas que oram, mas eu preciso orar, e eu vou ter os meus olhos abertos, eu vou ver o que Deus está fazendo, eu vou ver a presença de Deus, eu vou sentir a presença de Deus na minha vida, eu vou carregar uma certeza. Ele não me deu espírito de medo, ele me deu espírito de ousadia, ele derramou essa graça sobre a tua vida. Amanhã, quando você for trabalhar, não tenha medo do que você vai enfrentar amanhã, não tenha medo do cliente, não tenha medo do patrão, não tenha medo da conta, não tenha medo de enfermidades, não tenha medo de perseguições. Não tenha medo, Lagoinha, não tenha medo, não tenha medo. Faça.